Sim, tem um joinha ali, eu tô enxergando. Sim, eu tô vendo aqui agora, que legal. Então tá. Então, gente, era assim, a gente começou a receber muitas perguntas do que precisa ter, o básico que precisa ter numa bancada. Isso aqui não é o básico, tá, gente? Isso aqui tem muita coisa. Mas assim, a gente vai falar sobre o básico que precisa ter numa bancada de biju, assim, sabe, de fabricação de biju. E aí... E não é bem na bancada, tá? Até porque a gente sempre fala assim muito que quanto mais livre tiver tua bancada, mais produtiva tu vai ser. Então assim, são itens e ferramentas que a gente utiliza e não é que tu vai usar tudo na mesma hora. É só porque eles realmente tu vai usar diariamente. Se a tua bijuteria exige montagem, colagem, essas são ferramentas úteis, né? Aí vocês vão ver, lógico, quem trabalha com outro tipo de biju que é diferente da nossa, né, diferente do tipo de bijuteria que a gente faz, vai precisar de outros materiais. Isso é para quem usa mesmo metal, strass, cabochons, couros, cordões. Então assim, aqui tem bastante coisa pra gente conversar com vocês e dar as dicas do que a gente usa, mas a gente também vai falar do que é bem básico. A gente vai começar falando... E um pouquinho do que a gente testou e não funcionou, né? Que a gente teve muito retrabalho e tal, e eu acho que daí pode tirar bastante dúvida e ajudar vocês. Então vamos lá, para começar, assim, o que uma pessoa tem que ter na bancada, o que tem para fazer as primeiras peças, né? Gente, aqui são esses dois tipos de alicate. Aqui eu vou abrir que eu acho que vai ficar mais fácil de ver. Mas aqui tem a marca, ó. Tramontina. Esses que são os básicos aqui. Tá? A gente usa esse da Tramontina. Esse aqui é o de bico redondo, tá? E esse aqui de bico chato, que é o que a gente chama de meia cana. Esse aqui, ele tem essas ondinhas. Será que dá pra ver? Olha ali. Deixa eu ver. As ondinhas. Bem a ondinha? Não dá. Não. Eu vou chegar mais perto, gente. Aqui, ó. Ele tem essas ondinhas aqui, ó. Tá dando pra ver esse? Tá. Tá. Então, assim, elas são boas pra firmar melhor, mas quando a peça é muito delicada, às vezes ela corre o risco de estragar, tá? Mas assim, o básico que precisa são esses 3 alicates aqui, ó. Que é o bico redondo, ajuda vocês. O bico redondo, o meia cana e esse de corte. Esse daqui, o bico redondo, ele serve para fazer as voltinhas, tá? E esse aqui, o meia cana, ele é bem bom para firmar. Quando vai abrir elo, vai abrir argola, a gente trabalha sempre com os dois. Sabe? Sempre com os dois. Não consegue, um dá firmeza e o outro movimenta, sabe? Então a gente usa bastante. Esse aqui também é bem bom para abrir elo, sabe? A gente fala que quando a gente usa os elos de corrente, não argolinha, né? Que a gente abre pela bundinha do elo, a gente fala. Então a gente usa esse aqui. E o que a Ana fala é bem importante essa parte aqui, ó, de que ele marca, né? Então, assim, se tu vai trabalhar com uma peça muito delicada, um alfinete ou uma peça que é muito lisa, né? Ele pode marcar, porque ele tem essas ranhuras. E aí foi quando a gente realmente começou a optar por esse, né? Existem outros, a gente escolheu dessa marca aqui, que é Bad Smith. Ele é importado, mas tu consegue achar no Mercado Livre, tá? Vou chegar bem pertinho aqui pra você. É mais carinho, tá, gente? Esse aqui, ele fica na faixa de R$75. Mas ele tem a ponta, olha aqui, ó, bem fininha. E ele é todo lisinho. Dá pra ver aqui por dentro, ó? Ele é liso. Então, ele ajuda bastante na hora de abrir. Mas, gente, pra começar, não tem necessidade desse daqui. Esse aqui dá agilidade para quando a gente tem que abrir ela muito rápido e não pode estragar, né? Então, assim, porque fazendo com cuidado, consegue fazer com esse daqui, tá? Mas quando quer ganhar escala, esse aqui ajuda bastante, porque não machuca realmente a peça. E assim, ó, no começo a gente até usava, a gente sempre usou esses 3, tá? Só que a gente até usava de marcas mais simples, né, mana? Só que aí o que aconteceu? Quando a gente
começou a aumentar a nossa produtividade, a gente foi vendo que a gente tinha que trocar muito rápido os alicates, né? A nossa produção enferrujava, fazia... Não era bom, assim. Eu já vi dicas de pra não enferrujar, passar um óleozinho e tal, enfim. Mas pra gente começou o custo-benefício, começou a não funcionar tão bem e aí a gente optou por essas marcas. Por isso que hoje a gente indica mesmo a Tramontina e aí compra esses outros que são importados. Mas a gente não começou assim e a gente usou muitos anos. Não, e esses da Tramontina, eles não são caros, assim. Existem muito mais caros do que esses. Se for todos dessa marca aqui, da Bad Smith, eles são bem mais caros. Só que pra gente, a gente acha que super funciona esse aqui da Tramontina, tem um preço bom e bem tranquilo. E vai durar bastante. E dura bastante. Né? Aí o de corte a gente compra uma marca um pouquinho melhor, King Tony. King Tony. Deixa eu colocar aqui pertinho. King Tony. Ele é muito bom, tá? A gente gosta bastante de trabalhar com ele. Só que o alicate de corte ele tem uma vida útil muito menor, né? Os nossos materiais, eles tiram o fio muito fácil. A gente testou várias vezes afiar. Pra gente não funcionou, não dura assim, não dura nada. Toda semana a gente tinha que estar afiando esses alicates e aí começava, daí quando a gente queria cortar em materiais que eram mais grossos, correntes mais grossas, ele mastigava demais, quando via só tava machucando a corrente e a gente perdia ela, enfim. E aí começou a não ficar bacana, né? E aí esse daqui, o que a gente faz? A gente corta os alfinetes, corta correntes mais finas, corta... No tipo geral, aquelas rabo de rato que fala, sabe? De 1,5, 2,4, a gente corta todas elas, assim, aquelas que são de franja também, a gente corta com esse daqui. Só que aí, o que acontece? Quando a gente, pra cortar couro e os cordões, camurça, a gente corta com esse também, mas a gente também usa tesoura, tá? Aí tem que estar bem boa essa tesoura, gente, senão vai machucar também. E aí vai desfiar. Mas as meninas gostam mais de trabalhar com alicate de corte, então, mas são duas coisas que a gente usa. E uma dica que a gente dá é porque assim, ó, também pra quem tá começando, esse aqui super vai funcionar pra cortar corrente grossa também, só que ele vai perder o fio mais rápido, tá? Mas esse daqui, ó, é da mesma marca King Tony, só que ele, ó, olha a diferença de tamanho. É bem diferente. Esse aqui tem a molinha, esse não tem. A gente comprou alguns alicates desses grandões pra testar, pra cortar essas correntes que são maiores, sabe? E pra gente não ficar perdendo os alicates de corte tão rápido. Então a gente começou a usar esse daqui, porque às vezes, pra abrir ela de corrente muito grossa, não precisa ter tanto fio, porque é mais, na verdade, para pressionar ali no lugar onde tem a aberturinha dela, para ela abrir e tu conseguir separar a corrente, né? Então a gente pegou esse alicate maior da King Tony e ele super funciona. Daí a gente poupa o fio do pequenininho, ele dura muito mais e a gente tem um desse para abrir as correntes muito grossas. Exatamente. E tem a Karina tá aqui comentando que o alicate de corte ela compra em lojas de material de construção, que ele é mais forte, a durabilidade melhor. Exatamente. Esse aqui é assim. Esse aí tu vai encontrar em material de construção mesmo. Mas essas lojas assim que nem 1001, tem também. Não sei se 1001 é do Brasil ou é do estado, não sei. Mas tem também essas que tem de variedade, assim, sabe? Que tem a parte de casa, assim, também é bem legal. Tem um outro de corte aqui, que a gente também, esse daqui também é importado. A gente tem alguns, eu gosto bastante de trabalhar com eles. Tem algumas meninas da produção que não preferem ele, tá? É Churon a marca. Ele é mais fininho, eu acho ele mais leve, sabe? E ele tem um fio muito bom. Ele também é com esse corte diagonal aqui, como os outros. Mas também é pra coisas mais leves, assim, né? É pro dia a dia ali mesmo. É o que substituiria esse daqui. Né? Mas ele tem uma durabilidade, na minha opinião, melhor que esse da King Tony, tá? Eu acho melhor. Mas assim, alicate, gente, também existe uma coisa
que tem muito de gosto, né? Cada um gosta de um jeito. A gente vê ali as meninas da produção, tem uns que elas querem de relíquia, que elas nunca mais querem se desfazer deles. Que tá muito antigo, que a gente diz, vamos trocar, gente. Não, esse é meu. O pessoal se apega, assim, né? Eu, Aline, prefiro esse daqui da Churon do que esse da King Tony, tá? Mas os dois fazem a mesma coisa. Ó, tem uma dica aqui que a Karine tá dando, que ela diz que ela passa fita crepe na ponta e aí não arranha a peça. No caso desse aqui, ó. É, legal. Das ranhuras, tá? Então já facilita bastante, né? Dá pra vocês testarem. Porque a diferença de preço desse pra esse é gigantesca. Eu não sei exatamente o preço desse daqui, mas eu acho que deve ser 15, 16 reais. Posso estar mentindo, gente. Mas esse aqui é 75, então se passar fita crepe sai muito mais barato. Vale a pena. Vale a pena testar. E aí, deixa eu seguir aqui. Peraí, estão pedindo pra repetir a marca do alicate que não arranha a peça. Tá. Ali. Gente, vamos soletrar. É B-E-A-D. B-E-A-D Smith. D-Beat Smith. Gente, sabe o que a gente faz? Terminando aqui, a gente faz um post com esses alicates diferentões e coloca os nomes pra vocês. A gente faz um post no feed, tá? Acho que é mara. Vai ser legal, assim. E uma coisa que a gente quer deixar claro, a gente tá mostrando todos esses, mas assim, gente, o basicão é aquilo ali mesmo e dá pra se virar super bem com aquilo. Isso é só pra vocês saberem que tem outras coisas, algumas coisas que a gente tá usando e a gente vai compartilhando o que o pessoal sabe e tá falando aqui também com todo mundo. Exatamente, porque produção, gente, é muito erro e acerto, é teste. Então, assim, tudo a gente foi realmente testando e esses aqui a gente realmente gosta. A gente já testou várias marcas, né, vários outros, mas esses aqui a gente super usa. Tem pessoas aqui dizendo, a nossa aluna, que os delas são, os alicates que ela usa são de 1998. Será que ela é apegada? Super apegada. Igual as meninas ali. Ai, na produção. Tá. Às vezes a gente diz, gente, tem que trocar o fio, não tá bom. Não adianta. Tá, beleza. Tá. Vamos lá. Gente, esse alicate aqui, ó, ele é bem estranhinho, o jeito deles. Vamos ver se vocês já viram, conhecem. Ele é um alicate que ele serve pra contrapinar. O que é contrapinar? É fazer aquela voltinha no alfinete, tá? Eu devia ter pego uma voltinha no alfinete. Mas é fazer aquela voltinha no alfinete, tá? E ele já contrapina e corta. É bem legal, assim. Eu, Aline, também gosto muito. Produção daqui da Maria Cereja. A produção não curtiu. Não gosta. A gente comprou pra fazer teste, porque daí compraria pra todas elas, pra todo mundo ter pra contrapinar. Elas não se adaptaram e também, assim, o que acontece? Todas as voltinhas saem do mesmo tamanho. Pra modelo de colar, é bem legal. Só que a voltinha não é tão pequenininha. E a gente gosta de fazer pra brinco e tudo, as voltinhas bem pequenininhas, sabe? E essa daqui não fica tão delicadinha. Mas eu acho uma ferramenta bem legal para quando a gente precisa de volume, né? Esse daqui é de quem? Ai, Brasil. Ai, Brasil. Não tem. Mas eu comprei junto com esse daqui. Tá, mas a gente foi pra pôr no post pra vocês. Acho que vai sei ficar lá. mais fácil. Tá. Mas esse a gente não super usa, tá? A Mana gosta, mas a produção não se adaptou. Então, assim, gente, se você produz sozinha, beleza, tu vai comprar um e vai testar. Mas se tu já tem um time de produção, não compra de cara já pra todas. Sempre compra um, faz um teste, sabe? Vale a pena fazer isso, pagar o frete de novo e aí sim realmente comprar a quantidade que tu precisa, né? A gente não... Eu comprei. Volta e meia eu compro, eu acho uns alicates assim na internet diferentes e aí eu compro e a gente leva pra produção pra testar, pra ver o que funciona, o que elas gostam, o que a gente consegue ganhar produtividade. Aí os que não rola, eles ficam ali, né? E às vezes em alguns momentos eles são usados, só que eu não compro em quantidade, assim. Eu tô falando bem mais nessa live, gente, porque a parte de produção é bem minha, assim, sabe? Então, acaba que fica muito mais... Eu fico muito mais em contato com tudo isso. Mas... Aí, enfim, a gente testa e daí a gente deixa ali pra usar de vez em quando as coisas novas que não caiu no gosto de todo mundo, mas que às vezes pode ser uma solução. Que é o caso desse daqui, que já ajudou às vezes em alguns colares com muita voltinha e tudo, mas não é sempre não que elas usam. Eu
acho legal porque fica realmente um padrão. No começo, quando a gente começa a fazer voltinha, elas ficam muito diferentes uma das outras, né? Então eu achei bem legal esse. Mas eu confesso que eu não usei. Então, eu gostei dele, assim. Esse outro aqui a gente usa super pouco, é um monstro. Ele não é um alicate, ele é um monstro. Ele não é bem um alicate, ele é um furador, né, gente? Só porque assim, ó. E aí ele vai girando aqui, tem diferentes tamanhos de furo. Mas tudo depende. Vai pra lá que aqui tem um delayzinho. Ah, tá. Dá pra ver, sim. Dá. Então assim, aí vai girando e coloca e daí tu vai colocar o material que tu quer furar aqui, com o tamanho do furo que tu quer. Aqui tem os tamanhos dos furos. Aí coloca o material nessa pontinha aqui e aí vai furar. E tudo depende, porque assim, agora nessa coleção a gente não criou modelos que realmente a gente usa. Mas eu lembro de uma coleção há muitos anos atrás que a gente fez com muito spike, que são aqueles biquinhos que ela tinha bem rock and roll. E eu lembro que a gente fez muita choker, que a gente realmente precisava furar os corinhos. Então a gente usou muito. Muito, assim. A gente também comprou eram uns strass que aplicava de um jeito diferente. E aí a gente precisava fazer os furinhos. E foi tudo feito com essa ferramenta aqui. Aí tem que ver, porque às vezes, né, se não tá na tua criação, na tua coleção, a gente tá mostrando porque já nos serviu muito. Nessa coleção a gente não tá usando. Isso. Aí agora, tá, saindo dos alicates, a gente quer falar das colas. Vamos falar do alfinete, porque teve a postagem. Tá, pode. Então pode falar. Tá. Não, é porque vocês perguntaram muito, eu não tive tempo ainda de responder todos os comentários na publicação. Estamos atrasadas, bem atrasadas. Vocês me perdoem, mas assim, a gente vai responder, tá? É só porque realmente ainda não deu tempo de fazer isso tão em tempo real. Mas aqui já para todo mundo sanar a dúvida, porque vocês perguntaram muito sobre mas é melhor o alfinete latão ou de ferro, qual a diferença? Enfim, o que a gente indica aqui? Assim, a gente prefere usar o de latão, tá? O alfinete. Por quê? Ele é maleável, ele não craquela, porque quando tu faz a voltinha, né, tu vai realmente contrapinar, ele não sai o banho. E o banho dura muito mais no latão do que no ferro. O ferro, ele é mais difícil de fazer a voltinha, ele é mais rígido, né? Ele é duro mesmo. Então, assim, normalmente vai craquelar o banho. E se o banho não for muito bom, ele também sai o banho mais rápido, né, Ana? Provavelmente vai escurecer com muito mais rapidez do que um banho, o mesmo banho no latão e no ferro, no latão dura mais. No ferro, assim, também. A gente usa só o latão. O que às vezes a gente vê do latão? Tem uns que são muito maleáveis. E daí, materiais que são mais pesados é complicado. Às vezes tem que fazer volta dupla, então, enfim. Mas o de ferro é bem mais resistente nessa parte, né? Mas a gente não acha que vale a pena o risco da falta de durabilidade dele, assim, sabe? Só que mais uma vez a gente fala isso que assim, cada um sabe o tipo de produto que trabalha, o custo que pode usar no seu produto, né? Existem nichos específicos que só dá para trabalhar com o preço do de ferro e tudo bem, cada um tem que saber do seu nicho, né? A gente só usa o de latão. Mas é que às vezes as pessoas nos relatam que não sabem nem pedir pro fornecedor. Às vezes tu nem sabe a diferença, não sabe se o teu fornecedor trabalha com latão ou com ferro e tu simplesmente compra. Como tu não exige, não, eu quero realmente de latão, eu quero, né, o de ferro, aí o teu fornecedor manda o que ele acha que tem que mandar, né? Então, assim, é legal vocês saberem essas nomenclaturas, porque na hora da compra é bem importante, né? E o latão, ele é mais caro, mas a gente gosta mais. Mas é bem isso que a Amanda disse. Se tu tem que trabalhar com... Se tu sabe que pro teu cliente tá entendido que é uma bijuteria com valor um pouco mais agressivo e que tu não presta nenhuma assistência depois, não vai ter problema nenhum usar o de ferro. Tem que entender bem o teu mercado. Né? Queres partir pra cá? Vamos. Tá? Gente, então, em relação à cola, tá? Nós só usamos cola bicomponente, tá? Sempre cola bicomponente. Polêmica. Aquela cola, que é aquela de... A legítima que fala, né? Assim, aquela branquinha que muita gente usa, assim, muita.
ferramenta e a gente não indica. Ai meu Deus, as pessoas têm. Se a dona da fábrica da sacola. Não, gente, mas é assim, ó. Eu acho assim, se tu vai vender uma peça, realmente a gente não indica. A durabilidade dela é muito menor. Né? Tem algumas pessoas que falam que aplicam depois uma camada dela em cima para não cair e tal. O brilho do strass não fica o mesmo, a qualidade da peça não é a mesma, não adianta, assim, sabe? E assim, a gente sabe que o nosso produto é bem manual e se a gente, às vezes, mesmo fazendo com todo cuidado, com materiais de qualidade, às vezes dá manutenção, imagina se não fizer, né, com materiais de maior qualidade. Acho que se tu não vai fazer pra venda, assim, não vejo problema nenhum em usar a legítima. Agora, se vai fazer pra revender, eu acho bem complicado. Assim, eu acho que pode vir a dar muita manutenção. Ela é muito. É que assim, eu vejo que tem muita gente que se assusta com os valores das colas bicomponentes, né? Porque a legítima realmente ela é muito barata, né? Só que. E muito mais simples pra aplicar. Ela não tem que misturar nada, então tu só passa ali, ela tem um pincelzinho, né? Só que a gente já testou e a gente acha. Não, a gente tem certeza que a durabilidade ela é muito menor. Então, se tu vai vender... E ela não fixa, não dá pra dizer que ela adere como essas aqui. Não, nem perto. Não dá. Tá, gente, sobre cola bicomponente. A gente acha, assim, que sendo bicomponente, muitas marcas são boas. A gente já teve problemas de lotes com algumas, que a gente vai contar pra vocês. Hoje, a gente usa a Araldite, tá? Hoje a gente usa a Araldite a 10 minutos e a 24 horas. São essas aqui. Essas aqui. A 10 minutos a gente compra sim, porque a gente acha mais fácil para elas manusearem ali. E a 24 horas a gente compra sim, mas a gente transfere para seringas e aí elas ficam na bancada com seringuinhas, assim, tá? Porque para manusear, gente, tudo é mais fácil, menorzinho, né? Então, assim, ficar com esses tubões assim, não é legal, né? Então, assim, a gente usa essas duas. Dependendo dos materiais que a gente vai colar, de acordo com a nossa linha de produção aqui, foram as técnicas que a gente desenvolveu, então a gente usa essas duas. Mas a gente gosta também bastante da cola Scott Mix, que é da 3M. A gente gosta bastante da cola Loctite, que é da Durepox, sabe? E eu já vi falar muito bem de várias outras colas, tem uma que é G-Pox, já falaram super bem, a gente não usou. Mas a gente, inclusive, tem algumas alunas que usam e gostam muito, a gente não usou, né? E a gente gosta bastante, só que assim, cola bicomponente tem que estar muito atenta, porque tem que misturar bem e tem que ser a mesma quantidade. Aí a gente tem um caos pra contar aqui de que deu muito errado uma vez. Conta aí. Não, então, o que aconteceu? Por isso que tem que estar muito atento na hora da produção, porque provavelmente o que aconteceu com a gente foi porque a pessoa misturou o mesmo tanto da mesma cola, porque tem uma aqui que é a resina e o outro é o endurecedor. Então, assim, provavelmente ela usou duas medidas só da resina. E aí o que aconteceu? A gente foi pra Bijóias, né, expor na Bijóias. Aí a gente montou todo o stand, deixou ele lá lindo, maravilhoso e saiu, foi dormir. No outro dia a gente voltou para realmente atender os clientes, era quando a gente ia abrir a feira. E aí a gente chegou no stand e, gente, tinha um lote de colar, mas era um monte. E era um dos carros-chefes da nossa coleção. A gente é fotografado. Inclusive, a gente tinha fotografado na campanha. Ele tava bem no primeiro slide, que era tipo assim, nossa, né? Tava na vitrine, enfim. Aí a gente chegou, um monte de peça caída, assim, um monte de pedra caída, cabuchão, sabe? Aí a gente se olhou e disse assim, meu Deus, entraram no nosso stand, eu pensei, né? Chegaram tudo no chão. Mas o que aconteceu? E aí a gente foi ver, foi forçar a peça, não tinha seco, tava tudo mole, tava saindo assim, sabe? Ficou tudo melecado, a gente teve que tirar todo aquele colar, todo aquele lote de colar, a gente não pôde vender nenhum na feira e realmente foi por um problema de misturar a cola. É um processo... Eu não acho que foi as duas de um só, eu acho que foi um pouco menos do endurecedor, sabe por quê? Eu acho, porque a gente tem controle de qualidade. A gente limpou, a peça foi conferida, limpa aqui e foi bipada e foi pra feira. Quando chegou lá, aí caiu tudo no chão, mas ela não era uma cola que tava assim, totalmente mole.
ela tava meio mais ou não menos. se entendia o que tinha acontecido com ela, assim, sabe? Então, assim, a hipótese... Agora a gente ri, mas um dia a gente ficou muito Ai, a triste. gente ficou muito triste. Então a gente compartilha essas coisas porque não precisa acontecer com vocês, entendeu? Uma coisa que a gente aprendeu muito também foi quando a gente produziu, eu não sei se vocês sabem, se a gente já tinha contado aqui, mas a gente já produziu pra Morana, a gente já fez algumas coleções pra eles e o volume deles é bem grande, né? A gente criava e produzia para todas as lojas, os franqueados deles. E aí o que acontecia? Tinha e se vocês têm desejo de fazer, tem uma pergunta aqui de cola bem legal da Ana, que eu acho que a gente aqui, ó, que eu acho que a gente deve responder. E aí vai aumentando a tua responsabilidade. E cola é um negócio muito sério, porque pode dar um problemão. E aí quando a gente fazia pra Morana, a gente escutou algumas histórias de outros fornecedores que eles simplesmente recusavam a peça, porque chegava lá e o lote estava com defeito, voltava tudo, né? Então assim, a gente começou a ficar muito atenta para essa parte de produção, quando o nosso volume também foi aumentando, porque o risco também ia aumentando. Então, né, se vocês têm interesse de produzir para outras pessoas também, hoje a gente não faz mais isso, porque a nossa demanda com a Maria Cereja já ela é o teto da nossa produção, né? Mas se vocês têm essa vontade, né, de produzir para outras pessoas, fiquem muito atentos ao controle de qualidade de vocês e à misturinha da cola. Tá? Ó, aqui tem algumas pessoas falando, a Karine tá dizendo, a G-Box é boa, não dá manutenção e ela já vem inserindo o que evita desperdício. Sim, uma coisa que a gente sempre fala nas bancadas é pra cola não ficar deitada, ela ficar sempre em pezinha ou encostadinha no isopor. As meninas fazem assim pra não ter o desperdício, assim, sabe? Aí tem alguém aqui dizendo, já perdi, mas também que falou assim, eu não uso Heraldite porque eu desperdiço muito. Assim, as meninas que já têm bastante ritmo, elas fazem a quantidade para colar, sei lá, elas já sabem em quanto tempo elas colam determinada quantidade de strass, então elas fazem aquela quantidade ali para conseguir usar tudo, assim, sabe? Mas aí tu tem que ir pegando o teu tempo de cola faz pouquinho, e faz de pouquinho em pouquinho, né? Um dos motivos que a gente usa, aqui tá perguntando por que uma de 10 minutos e uma 24 horas. Vocês conhecem as nossas peças, sabem que a gente faz bastante sobreposição, assim, né? E às vezes a gente precisa que seque um pouco mais rápido para conseguir sobrepor. Então a gente usa de 10 minutos para esse tipo de colagem e é 24 horas para colagens assim que a gente não vai mexer, que não tem chance de ela mexer, de sabe? entortar, porque de secar torta, né? Porque eu digo assim, é que nem filho, a gente tem que ficar ali cuidando. Então assim, quando uma peça que tem o furinho exato do strass e que tu não vai fazer nada de sobreposição, pode ir com a 24 horas. Desculpa, que vai dar super certo. Agora, quando é alguma coisa que tu vai ter que ficar ajeitando, é importante que a cola seque mais rápido, né? A gente sempre lê as instruções, sabe, gente? Pra usar, assim. E deixa eu até ver aqui, ó. Mas, enfim, e aí a gente não pode mexer nela tão rápido, porque assim, o que tu faz com a 10 minutos, terminou de fazer, pendura no gancho e tá tudo certo. A 24 horas tem que ficar um tempo na bancada, porque senão ela vai mexer, né? Basicamente, aqui na Maria Cereja, a gente cola os strass com a 24 horas e cabuchons e outras coisas com a 10 minutos. Exatamente. Tá? Basicamente, assim, né? Não é uma regra. E aí, a diferença na fixação, não tem. As duas fixam muito bem, tá? É a pergunta da Ana aqui. As duas fixam muito bem, assim. Eu gosto sempre dessas colas que tem o tempo de cura mais demorado, porque eu acho que adere melhor, mas isso é uma coisa Aline, assim. Eu acho as duas fixam, tanto a 10 minutos quanto a 24 horas, quanto a de 90 minutos da Heraldite são muito boas. Mas a gente só usa de 10 e a de 24. Tá, vou deixar aqui pra depois mostrar o básico em cima da mesa. Tá, outra coisa, gente. Ai, eu fazendo bagunça. E eu lendo vocês, aqui, as duas loucas. Tá, aqui. Essa colinha aqui é a Pega 1000. Dá pra ler aí? Dá. Tá invertido, né, também? É a Pega 1000. Ela é para tecido, madeira, couro, plástico, assim. Ela não é uma cola, ela é uma cola assim.
O que a gente faz com ela, pra vocês entenderem? Na época que tinham aqueles brincos de leque, a gente fazia aqueles brincos de leque, assim, que eram aquelas linhas, sabe? A gente colava o couro e a linha com ela. Tempo disso aí. Muito tempo atrás. Tá, mas hoje a gente usa muito, vocês estão vendo na nossa coleção aqueles cordões brilhosos, né? A gente tem usado muito a Pega Mil porque quando a gente comprou, a primeira ideia que a gente teve foi de passar o durex na ponta daqueles cordões que são brilhosos e que desfia na ponta, desfia tudo. A gente teve a ideia de passar o durex, tá? Mas também não era uma coisa muito boa, porque quando ia tirar o durex não era tão legal. Aí, uma das nossas meninas teve a ideia de passar a Pega Mil na ponta. Então, assim, cortou, passa já a Pega Mil e ele fica bem perfeitinho, brilhando igual, tudo certinho e não atrapalha depois na hora que a gente for usar, for colar ele no terminal, tudo. Então, assim, a gente tem usado para colar esse tipo de, para dar acabamento. Não é o que a gente cola o cordão no metal. Ele dá o acabamento para o cordão não desfiar. Tá? Mas ela é uma cola legal para quando tu quer trabalhar com esses outros materiais, com tecido, com madeira, com couro. Ela é uma cola bem legal para isso. Ela seca bem rapidinho, assim, é bem legal. E aí a gente usa para isso. A gente dá o acabamento com ela e cola o cordão no terminal com a araldite. 10 minutos. A Ana tá perguntando se a cola vem sem seringa, dá para fazer alguma adaptação? Sim. A nossa cola... A araldite não vem com a seringa. A gente compra. E a gente compra seringuinhas assim, sem a agulha, né? E enche aqui, né? Então é bem fácil. A gente tira o êmbolo e coloca aqui, ó, assim. Ah, viu, Karine? A Karine tá falando que tá passando trabalho com esses cordões. Muita gente já assim, nos perguntou. Tá, a gente faz isso. Por trás aqui. E a Pega Mil resolve mesmo, assim, é bem bom. Aqui também foi um mundo de testes com ele. A Pega Mil é tipo, para finalizar um acabamento, estão perguntando, ela é indicada para alguns materiais, como as linhas, couro, né? Ela é mais indicada para quando não é metal com metal, ela não é indicada, né? Então, assim, ela tem as instruções aqui, tipo assim, se tu vai fazer alguma coisa com tecido, né, com madeira, couro, então testa, né? Porque ela não é indicada para todos os materiais. E metal, ela não fixa, tá? Aí tem que voltar para araldite. A gente só usa ela para acabamentos intermediários mesmo, assim, ó, esse cortou o cordão, passa na ponta. Quando a gente fez o trabalho de colar linha em couro, em algumas peças que a gente usou, a gente fez com a Pega Mil. Exato. Tá? Nesse tipo de trabalho foi que a gente usou a Pega Mil. A gente nunca testou ela em outras coisas, tá? Por exemplo, a gente nunca fez nenhum trabalho com madeira, como diz aqui. Tecido sim, couro sim, plástico não também. Tá? E ela cola objetos em apenas 5 minutos. Ela é muito rapidinha, a gente passa, ela vira um gelzinho assim, de repente, e ela já endurece. Tem alguém contribuindo aqui, ó. Eu usava muito mesmo a Pega Mil, tá? Aqui ela compartilhando, é a Priscila. Mas depois descobri a T6000. Ela é maravilhosa. Nunca usamos, tá? Aí, Priscila, vai ver se tu consegue ir comentando aqui pra que tu usa. Realmente são esses acabamentos que mistura tecido, couro. Só compartilha aqui que daí a gente coloca pra vocês. Gente, só uma pausa que na última live eu esqueci de pedir isso. Sim. Faz uma fotinho nossa, dá um print aqui na tela. Se tá gostando, se tá sendo útil pra vocês, a gente precisa saber, isso é muito importante. Então compartilha, bota nos seus stories e marca a gente que a gente vai adorar saber, tá? Vamos lá. Uma outra, agora a gente muda um pouquinho só de assunto, porque a gente fez um post há um tempão atrás sobre o fio de silicone e a fita de poliéster, que é essa. Não vai dar pra aqui. Assim é mais fácil. Aqui tá o rolo, que é o fio de silicone, e aqui a fitinha de poliéster. Exato. Tá? Os dois a gente usa para anéis e pulseiras. Tá? Qual é a diferença? Os dois, teoricamente, são materiais assim, muito similares na finalidade deles, né? A gente consegue montar essas pulseiras que não tem fecho e que daí vai esticar para poder colocar a mão e tal, e anel. O silicone, o que acontece? Ele é um material que ele precisa
ter essa esticadinha aqui, ó, pra ele funcionar como deve. Senão ele vai lacear, ele vai alargar. Ou vai, muita gente chama de quebrar, né? Mas a gente fala arrebentar aqui. Então, assim, se tu não faz isso antes de essa laceada que a Mana falou isso de puxar ele um pouquinho, se tu faz direto como ele vem no rolo, ele arrebenta. A primeira vez que a pessoa puxar a pulseira e for colocar, ela espatifa. Ou então uma coisa que acontece bastante, assim, que a gente já viu acontecer com muitas pessoas, é assim, não esticou o silicone e montou a pulseira. A primeira vez que a cliente usou a pulseira ficou larga, porque o silicone ele precisa disso, ele precisa dessa esticada aqui para poder funcionar como ele deve, que ele vai esticar quando a pessoa colocar e voltar para o lugar. Se tu não fizer isso, não vai acontecer. Qual é o contra, na minha opinião, do silicone? Os muito fininhos, eu acho eles muito pouco resistentes, assim, e com o passar do tempo, o silicone, ele enrijece e daí ele quebra realmente, então ele estoura, ele abre, né? Então, assim, mas... Assim, demora bastante. Demora bastante. Eu tenho um anel de séculos, assim, que de muito tempo atrás, quando a gente fazia ele cheio de gotinhas aqui, e que ele foi deve ter uns 5, 6 anos aquele anel. Ele arrebentou na semana passada, retrasada aqui, assim, sabe? Então, acontece, às vezes acontece antes, às vezes acontece antes. Também depende como é que a peça foi guardada e tudo, mas assim, é um contra dele. A fita de poliéster, que é essa daqui, que não precisa esticar, ela é mais fininha, ó. É um material, assim, que é bem bom de trabalhar. O furo pode ser bem pequenininho, ela vai passar, a resistência dela é bem boa, tá? Só que ela não tem tanto... Ela é bem molinha, assim, sabe? Então ela não dá uma estrutura. Não tem tanta resistência. E ela, com o tempo, ela também dá uma desfiadinha, né? E eu acho que ela, assim, no meu caso, assim, eu não acho que é com tanto tempo. Eu, às vezes, acho que ela acontece mais rápido. Alguns testes que a gente fez aqui, às vezes a gente pega um isqueiro e dá uma queimadinha na pontinha dela. Às vezes não, a gente faz isso. Pra acontecer menos, sabe? Mas ela desfia com às vezes no meio mesmo, né, da peça. Ela dá uma desfiadinha. Vou mostrar aqui como é que acontece, pra quem não conhece. Deixa eu ver se eu... Mas assim, que eu, por exemplo, como consumidora, tá? Gosto mais de fazer pulseira, gosto mais de usar pulseira com silicone e anel com essa daqui. Mais confortável. Tá? Porque eu acho mais confortável. O anel eu acho que ele fica muito rígido com silicone. Mas isso é gosto, tá? E algumas das nossas clientes também gostam mais. Então, mas se tu só tem silicone, tudo bem. Não consegui desfiar. Mas quando eu não quero que ela desfie, ela desfia. Ela desfia. E aqui eu tô me esforçando e ela não desfiou. Tá, mas basicamente são essas as diferenças, assim. Dois materiais muito bons, nós usamos os dois. Tá? Tem uma aqui dizendo, voltei a usar silicone, mas morro de medo de ele arrebentar. Pode acontecer, gente, tem que agir com naturalidade com a cliente, né? Prestar a devida assistência, porque a gente sabe que pode acontecer, então vai ficar tudo bem, né? O silicone, para ele não arrebentar tão fácil, não esquece de dar aquela puxadinha, que vai já ajudar bastante. Aí, uma outra dúvida que as pessoas têm é em relação às correntes, corrente de ferro, corrente de latão, corrente de alumínio. Assim, gente, corrente, diferente do alfinete, porque o alfinete também é um material que a gente manuseia muito na hora da produção, né? A durabilidade do banho dele realmente às vezes fica complicada. A corrente, nós usamos corrente de ferro, de latão e de alumínio, nós usamos as três, tá? E aí vou explicar os nossos porquês, e aí também cada um tem que se adaptar, agir de acordo com a sua marca, com o seu DNA e com o que é melhor pra si, assim, né? A gente usa corrente de ferro bastante, tá? Não tem problema, a gente nunca teve, na verdade a gente tem um caos pra contar com uma corrente de ferro, mas assim, no geral a gente não tem, muitos dos nossos modelos são de corrente de ferro, sim. Só que elas são mais pesadas, né? Bem mais pesadas. E aí, às vezes, a gente opta pela corrente de alumínio ou de latão. Tem alguns modelos que só são vendidos
no latão. Então a gente compra esses modelos, obviamente a gente compra no latão. E correntes muito grossas, a gente, por dois motivos, só compra no alumínio. Pelo conforto e pelo preço. Porque é muita diferença de preço a corrente de latão e de alumínio, por exemplo, aquelas mais grossonas. Tipo essas assim, ó, que a Alice está usando, sabe? É muita diferença de preço. Então a gente compra a de alumínio, essas correntes mais grossas, quase todas as nossas são de alumínio, assim. Então, existe essa... Só que assim, ó, o que a gente acha, desculpa te interromper, a questão do ferro, antes tinha muito problema e as pessoas botavam muito medo, né, assim, porque de ferro, não compra de ferro porque não é bom. Na verdade, se tu comprar de ferro, se tu optar pela de ferro, tu tem que investir num banho bom, né, então assim, se tu tem um banho bacana, ela vai durar muito, sabe? Então, é essa preocupação que tu tem que ter. Que acabamento, tu optou pela de ferro? Show! Mas aí que acabamento tu vai pôr nesse metal, tá? Eu acho que essa é a preocupação que tu tem que ter. Não dá pra pôr qualquer banho, porque aí sim tu vai te incomodar, né? A gente teve uma vez que aconteceu, foi assim, a gente tava pesquisando fornecedores novos de correntes, e aí a gente comprou de uma empresa. E teve um modelo que a gente usou um monte dela e tal, e aí de repente a gente foi olhar no gancho, assim, ali, porque a gente, é o jeito que a gente expõe aqui no nosso estoque. Ela tava escurecendo toda, assim. Foi horrível. Aí a gente foi bem chato, porque a gente já tinha vendido muitas peças com ela, então a gente teve que... A gente entrou em contato, com a cliente, né? avisar que a gente tinha tido problema no lote, que a gente aceitava devolução, que se a cliente chegasse na loja né, falando que tinha tido problema, que era para ela receber, devolver, trocar por outra peça, o que ela achasse melhor, mas que a gente estava assumindo essa responsabilidade. Realmente a gente não conseguia... A gente tem uma participação especial aqui, Brasil. Lourenço entrando e tipo, continua. Ah, tá. Ele tá dizendo que a gente tá escura, gente. Vocês estão achando a gente escura também. Mas aí, enfim, aí a gente teve bastante problema nisso, a gente aprendeu que é bom a gente testar sempre antes, que é bom a gente pedir amostras, né? Sim. Então, enfim, isso é uma coisa... O sol chegou, Brasil. A gente tá escura agora. Tá me judiando, cunhado, tá me desfavorecendo. Mas, gente, brincadeiras à parte, entre em contato. Se acontecer, porque problema pode, tá? Entre em contato com o teu cliente, né? E fala, ó, tudo bem, vamos resolver. Entre em contato também com o teu fornecedor, porque vocês podem estar alinhando em relação a isso. Por isso que a gente sempre fala que é muito importante ter um relacionamento com os fornecedores, né? Porque quando acontece algum tipo de problema, vocês podem resolver juntos, né? Não precisa ser uma briga de um lado pro outro. A gente tem que caminhar junto, porque se tu tiver sucesso, ele também vai ter, tu vai comprar mais, enfim, né? E tu é cliente... bom conversar e tentar ajeitar uma coisa boa pra todo mundo, assim, né? Exato. Tá, contamos a história das correntes que enferrujaram, vamos lá. Ah, tá. E uma das coisas que a gente queria falar, assim, o que é o básico que tem numa bancada e que é o que geralmente tá na mesa das meninas aqui na hora de produzir. A gente sempre tem um pedacinho assim, ó, gente, de isopor para colocar os pinos ou para colocar os pingentes quando tem cabuchons côncavos e tal. A gente sempre usa o isopor. Aí os 3 alicates básicos que a gente falou, né? Na bancada de todo mundo aqui tem fita métrica. Muito bom isso. Tá? A gente deixa 1 metro de fita métrica ali para elas medirem as correntes e as coisas, não tem que ficar, então já fica direto na bancada. A colinha e o palito pega strass, que a gente chama aqui de cera. Eu não conseguia nunca comprar ele por palito de cera, porque a pessoa não entende o que é. Então é o palito pega strass. Tá? E a gente deixa a tesoura ali também. Então, assim, o básico, quer dizer, que é o básico, mas que tu consegue fazer tudo com isso, são esses itens. O isopor, o palito de cera, a cola, que pode ser uma só, né? Uma só que eu digo, uma bicomponente só. E a tesoura, os 3 alicates de corte, meia cana e de ponta redonda, de voltinha.
e a fitinha métrica. A fitinha métrica foi uma coisa que a gente demorou pra implantar, assim, né? Tipo, até não foi bem de início. Quando só eu e a Amanda a gente fabricava, a gente não tinha na nossa bancada. A gente fazia uma logística bem do doido, eu não sei se tu lembra. A gente pegava uma régua, a gente riscava a mesa, a gente fazia algumas marcações e assim, depois quando a gente colocou a fita métrica, tu não lembrava, né? Foi muito bom, aumentou muito a nossa produtividade, então fica aí a dica, se alguém ainda não usa, de qualquer maneira as meninas marcam a mesa com a medida que elas vão usar da corrente, tipo assim, pra não ter que ficar olhando toda vez. Sim, mas tu tem a fita métrica pra medir, não igual a gente que não tinha nada, tinha que ir lá catar um negócio que medisse, sabe? Então, enfim, facilita bastante, né? Eu acho que basicamente de itens são isso, né? Os itens são esses mesmo, né? Deixa eu ver se eu tinha. A gente não fez um script, mas eu anotei umas coisas pra não esquecer, porque a gente esquece das coisas, então vamos lá. Da corrente. Eu acho que é isso. Tá. Tá. Uma coisa assim, gente, que porque às vezes pra acender um alerta, porque às vezes tu tá tendo problema com algumas peças, tu não entende por que tá acontecendo aquilo. O pessoal misturou, deu tudo certo, o que está acontecendo que a cola não está funcionando, o strass está caindo. Então, assim, uma vez a gente teve um problema com a Scotch Mix, que é uma marca que a gente adora, tá? A gente adora. Mas vieram lotes, que veio assim, a gente comprou várias e algumas já vieram duras, elas não estavam vencidas, tá? E elas já estavam duras dentro do tubo. Aí tá, daí aquelas a gente foi falando com quem nos fornecia, que não era direto com a 3M, com um fornecedor daqui de perto, e daí ele ia trocando pra gente. Só que daí a gente começou a achar estranho, que a gente começou a ter alguns problemas com umas peças, mas a gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Aí eu conversei com o fornecedor de colagem, virou a busca do problema aqui dentro, assim, né? Até a gente descobrir que teve um problema de lote. Na Scotch Mix, na produção deles. Então, quando acontecer de vocês estarem tendo problemas, vocês já começaram a averiguar, não acharam nada, às vezes entrem em contato diretamente com o fabricante, porque às vezes eles já estão recebendo outras reclamações de outros clientes daquele item e é mais fácil de tu identificar. A gente o que aconteceu? Todas as que a gente tinha daquele lote, eles nos deram colas novas, tudo. E aí resolveram o problema, deu tudo certo, mas a gente teve problema com isso. Então é bom sempre falar com o fabricante, né? Porque às vezes ele já tem a solução, ele já vai saber, tu desesperocado. A gente demorou pra tomar essa atitude e ficou quebrando cabeça muito. E uma vez também da temperatura, né, que isso aconteceu. Verdade. Acho que tu vai saber explicar melhor também. Assim, a gente aqui fica bastante frio, né? E aí, o que estava acontecendo? A cola estava enrijecendo muito rápido. As meninas estavam perdendo tempo da cola. Por exemplo, elas estão acostumadas que elas fazem uma cola e dá para tantas peças, para tantas, né? Aí, enfim, e elas estavam usando a cola estava enrijecendo antes. E daí, o que acontecia? Ela não estava tendo tempo da cura, de aderir bem na peça. Então, ela endurecia, mas não fixava no metal, na pedra. Aí a gente entrou em contato, eu liguei também para o fabricante, aí que ele disse que era para eu fazer o seguinte, que era para eu ligar o ar-condicionado e deixar a temperatura a 23 graus sempre. As duas, porque a gente levou isso muito a sério e deu muito resultado. Eu não sabia que tinha isso da temperatura, sabe? E aí eu acho que é uma dica legal para passar para vocês, porque às vezes vocês estão tendo algum problema na produção, vocês já misturaram a cola, já viram não sei o que, e pode ter tido algum problema de ou tá muito quente ou tá muito frio, né? E aí não tá não ter a cura certa da cola. Então fica aí a dica. Normalmente ficar sempre a 23 graus, porque é o que dá bem certo, assim. Mas assim, isso aconteceu com aquela marca. Então, assim, são coisas que a gente tá falando, que, por exemplo, às vezes aqui agora com a Araldite, as meninas fazem, não ligam o ar, porque às vezes fica quente 23 graus lá pra elas, assim, sabe? Então, assim, elas não ligam o ar, a gente não tá tendo esse problema de a cola endurecer antes e tudo. Então, assim, tudo depende do tipo da cola, mas, assim, coisas muito loucas acontecem. Tipo, a gente não sabia, a gente não fazia ideia. E aí eu comecei a pensar, assim, gente, vou ligar pra esse pessoal e ver se tem alguma coisa que
né? Que eles podem me dizer Dá uma assim. luz, né? Tem uma E daí ele aqui falou isso. impressionada com essa da temperatura. Eu também fiquei. Mas faz bastante tempo que a gente não usa mais essa cola. Enfim, eu acho que as dicas que nós tínhamos pra dar e assim, de materiais que nós trabalhamos, assim, pra Do fabricação. basicão, do que realmente assim, ó, é pra começar e botar a mão na massa e seguir, é bem isso. Assim, na verdade são aqueles bem itens, o pouquinho lá que a Mana mostrou, né? Porque O os isopor, outros são. o palito de pega strass, a cola, bicomponente, Os três os alicates. 3 alicates e uma tesoura, assim, pra... E uma fita métrica. E uma né? fita métrica. Ai, gente, eu acho que é isso. Eu tô acompanhando vocês aqui hoje mais de pertinho, assim, e eu quero dizer que a gente tá formando sim uma comunidade muito linda. Eu tô vendo vocês se ajudando, o que uma perdeu de informação, vocês contribuindo uma com a outra. O Viver de Biju, tem esse Pra propósito, sabe, de a gente realmente compartilhar as nossas experiências e se ajudar, tá? Eu acho que todo mundo aqui põe a mão na massa, vive o mesmo dia a dia, então a gente pode sim contribuir uma com a outra. Então, parabéns, a gente fica muito orgulhosa de vocês estarem fazendo e criando esse movimento. De não querer só pra si, né? De saber que pode ajudar o outro, isso é muito legal. Exatamente. E tá lindo, cada vez a live tem sido melhor, a gente tem curtido mais fazer a live, né? Porque no começo a gente ficava muito ansiosa. Então agora a gente tá conseguindo realmente curtir, relaxar e realmente trocar aqui com vocês, né? Porque antes a gente não conseguia nem ler. Mas tá sendo muito bom. Sim. E, gente, não esqueçam de marcar a gente agora Sim. depois da live, tá? E é isso, até a próxima semana. Até a próxima. Tá? Um beijo. Beijo.